A minha vida anterior, antes do implante, era como se eu estivesse no escuro. E após esse implante, clareou. Desde o diagnóstico, receber o paciente, fazer o diagnóstico, entender qual é o tipo de perda auditiva e avaliar se ele é um candidato ou não a implante coclear. A partir daí a gente faz o exame físico, examina a parte de audiometria e avalia se ele está enquadrado na questão da cirurgia ou não. E aí vem todo um processo de avaliação posterior com fonoaudióloga, tomografia, ressonância e alguns outros exames pré-operatórios, mas que isso é bem posterior, dependendo do tempo de tratamento com a fono. Na equipe de implante, eu faço a parte de programação dos dispositivos e avaliação audiológica com os procedimentos potenciais evocados sob sedação, chamado BERA. A resposta elétrica em forma de uma onda, que a gente vai analisar se há ou não a presença dessa onda ou uma resposta do nervo auditivo. Então, nessa paciente, nós estamos enviando um estímulo numa magnitude de 80 decibéis. É um som já de uma importância maior, então nós não vemos nenhuma resposta, nenhuma onda. Já podemos dizer que ela tem uma surdez que não é nem leve, nem moderada, mas é preciso aumentar um pouco mais a intensidade para que a gente possa ter a certeza que é uma surdez severa profunda. Na equipe de implante, eu sou uma das cirurgiãs e médicas que atende o paciente, avalia, faz o diagnóstico e hoje vamos fazer a cirurgia de implante da paciente Laís. Vai chamar a paciente para a sala, fazer a preparação anestésica e vou me escovar para a gente iniciar a cirurgia. Eu realizo avaliação nos pacientes antes da cirurgia, avaliação audiológica, né, exames auditivos, exames com a prótese. Eu participo do momento da cirurgia, fazendo uma avaliação intraoperatória do dispositivo na hora em que o médico vai colocar o implante no ouvido do paciente. É uma forma da gente avaliar a integridade do dispositivo, do implante, né? E também avaliar a resposta neural, se o implante está bem posicionado, está conseguindo estimular efetivamente o nervo auditivo. E participo também do acompanhamento do paciente, né? Então, o momento da ativação, que é quando se liga o aparelho, a parte externa do implante coclear, né? A gente faz aqui no serviço. Geralmente 30 dias após a cirurgia, a gente faz essa ativação. E aí, Romério? Tá ouvindo? Tô ouvindo, mas tá pitando.
tá apitando. Como é que é esse apito? Tá apito, como eu tô falando, tá apitando. Isso. E agora eu tô feliz, que eu tô bom. escutando a voz de todo mundo, né? Exatamente. Porque primeiro a gente quer que você escute. Aí essa coisa de entender a fala, aos pouquinhos, com adaptação, você vai sentir que vai melhorar também. Agora já tá limpando. Já tá se Quando acostumando. começa o primeiro, agora Tá melhorando, tá né? melhorando. Romério? Romério? Mas tá bem fininho. Ainda tá fininho, né? É. Ó, foi ela que falou. Romério! Romero. Aí. E o paciente fica voltando regularmente para a gente ir fazendo os ajustes nesse aparelho, nessa programação, de modo a propiciar uma audibilidade, né, próxima do normal, que dê uma qualidade de audição suficiente para o paciente se comunicar bem, ou no caso de uma criança, dela adquirir, né, a linguagem oral. E o próprio paciente vai me informando como é que ele está percebendo aquele som, se eu preciso dar mais estimulação, aumentar o nível de corrente, ou está num nível satisfatório para ele ouvir bem, né? E aí a gente vai fazendo essa... Mais um pouquinho. Mais. Um pouquinho mais. Sou implantado há 3 anos. Após esse implante, houve uma evolução 100%. Clareou. Eu sei tudo que está ao meu redor, tudo que está ao meu redor. E antes eu não sabia nada. Eu sabia assim, através de outras pessoas, está acontecendo tal coisa assim, entendeu? E hoje não, o próprio implante traz para mim. Eu sei o que é que está acontecendo, tudo ao meu redor. Até, como diz, antes do aparelho eu sofri aquele tipo de bullying. E hoje acabou, cessou essa parte de bullying. Eu sou reabilitadora no programa de implante, trabalho com as crianças após a cirurgia, né, fazendo a reabilitação e antes na avaliação. Certo? A gente já está com esse trabalho com as crianças, né, e os adultos. E eu trouxe para vocês Vitória Mendes, é uma paciente que teve meningite com 3 anos de idade, certo? E ela, quando teve a meningite, 2 meses após, ela foi feito um implante coclear nela, inclusive de urgência. Ela não passou por questão de avaliação, porque nos casos de meningite a gente tem que ser o mais rápido possível. E aí, hoje ela está com 9 anos, faz 5 anos que ela fez o implante. E hoje ela está completamente reabilitada, fala tudo, né? E a questão também, hoje ela está no processo de alfabetização. Já iniciou, ela consegue ler algumas palavras menores, mas tá bem, tá caminhando direitinho. Pronto, vamos ver, Vitória. Tia vai falar para você o nome e você mostra, tá certo, o que você está escutando e fala o nome, tá? Veja aí onde está. O elefante. Isso. Foi muito ruim ficar sem escutar, né? Porque tem muita gente que hoje vai ver eu só tô com uma bateria, aí eu tenho que carregar, aí fico sem nada, aí a turma fala aí, vamos dizer mais não sei o que, aí é horrível. E o implante foi bom, apesar que eu tinha medo, eu corri 5 anos da doutora Mariana atrás e eu com medo, que eu sou mole, com medo de fazer, mas foi bom. Se eu soubesse, eu já tinha feito há mais tempo. Foi uma emoção muito grande, foi. Porque esse ouvido aqui foi o pior, né? Isso aqui eu escutava com aquelas próteses, né? Mas com esse, escutava bem não, porque eu não escutava a televisão, essas coisas. E com esse aqui, a gente escuta tudo. Foi lá a doutora, né? Doutora Kátia, quando instalou, aí eu vim embora sozinha com aquela maleta grande, né? Escutando todo mundo no ônibus, tudo que eu não escutava, né? E quando eu cheguei em casa foi melhor ainda, meus netos, né? Eu sou muito mole, tá?
O tratamento que a gente teve no Agamenon foi 10. Todo mundo muito legal, as doutoras lá, muito boa, tudo. Para mim foi ótimo. Eu cheguei para levar ele para fazer um exame, saber se ele tinha problema de audição, quando a minha irmã começou a perguntar. E a gente falava e ele não respondia. Aí batia do lado direito e ele ainda virava o rosto. Aí eu levei para uma fono de bairro lá, ela falou que era normal, que depois de 2 anos ele começava a falar. E isso foi passando o tempo e ele não falou. Levei para o IMIP, aí foi a primeira audiometria e foi quando descobriu que ele tinha surdez profunda e severa. Aí fiquei fazendo acompanhamento lá, fui para o Agamenon, onde conheci a doutora Patrícia e foi ela que fez a cirurgia dele. E foi maravilhoso. E um acontecimento que aconteceu antes de eu fazer a cirurgia nele, que me doeu muito, foi na creche. Eu levei ele para a creche no final do ano, que veio o caderninho dele, não veio nada. Veio assim, quem sou eu? Não tinha nada. Ai, me doeu muito no coração. Quando eu olhei o negócio do meu filho, tinha assim, quem sou eu? Não tinha amigo, não tinha nada. Se eles passavam o dia com meu filho, eles deveriam saber o amiguinho que ele gosta e o que ele gostava. Aí me doeu muito. Aí eu fiquei em dúvida, vou dizer a vocês, fiquei em dúvida de não fazer. Quando eu já vim pra cá, que perguntou, você vai fazer a cirurgia? Eu em dúvida, encontrei uma mãe na rua que a filha dela tem um implante nos 2 ouvidos. Ela disse que a maior felicidade dela foi quando viu a filha dela passar o pezinho no tapete e escutar pela primeira vez. Aí eu disse, tá aí, eu vou fazer o implante pro meu filho. Aí eu fiz o implante. E depois daí só grandes bênçãos, ele tá falando. É uma felicidade ver que ele chega do colégio, que eu vou no colégio, a professora diz assim, ele tá ótimo, tá escutando, uma alegria só. Agora só bênçãos. Foi uma bênção esse aparelho. Eu digo todo mundo fazer. Todos que me perguntam, eu digo faça, porque eu tive dúvida, mas eu fiz e não me arrependi. Porque é muito bom você escutar seu filho tá falando mamãe, tá escutando uma música e dançar, que ele escuta agora fica dançando. Tem melhor? Tem não, viu, gente? É uma benção mesmo. Sofia nasceu com perda auditiva bilateral. E assim, quando ela nasceu, a princípio, quando fez os exames, para mim foi um choque. Cheguei a querer dar ela para minha mãe criar. E, assim, se teve uma pessoa que me ajudou muito, foi minha mãe. Meu esposo também. E assim, ela fez os exames, tudinho, aí fez um Bera, fez outros exames mais profundos e quando constatou realmente que ela tinha perca, foi um choque. Eu teve resistência da minha parte com a doutora Patrícia, de eu não querer que fizesse um implante. E a gente optou de deixar ela ficar usando o aparelho normal durante certo tempo. Ela ficou em terapia com a fono durante 1 ano e 8 meses, 9 meses. E só aí então eu permiti que fizesse um implante coclear nela. Ela fez o implante coclear no ouvido esquerdo e os resultados são ótimos. Assim, eu tinha medo da cirurgia em si. Por ser minha única filha, eu tinha medo de dar algo errado na cirurgia, sei lá. Mas assim, foi uma coisa que se eu soubesse que era tão assim, eu tinha deixado de fazer muito tempo. Hoje minha filha consegue se comunicar, ela consegue, sabe, jogar e sabe as cores, sabe os números, sabe? Ela diz coisas que quem vê não acredita que ela tem essa deficiência. E assim, eu tive, por parte de família, assim, do pai dela, teve pessoas que apresentam um certo preconceito por ela, sabe, você tá com sua filha no colo e chegar uma pessoa e ficar sabendo que ela é déficit auditivo e ficar no ouvido dela, falando, tentando falar. Tipo, isso eu como mãe doeu muito. Porque eu sabia que ela não estava escutando. A pessoa sabia, mas mesmo assim persistia em falar com ele, esperar uma resposta, sabendo que ela não estava ouvindo. E hoje essa pessoa fica surpresa com a atitude da minha filha. Ela fala, ela comunica, ela conhece tudo. Então, assim, o que eu posso dizer é que ela tem um outro ouvido, não é operado.
Mas se tiver oportunidade, eu não vou pensar nem 2 vezes. Ela vai fazer novamente, se tiver oportunidade dela fazer o implante coclear no outro ouvido. E assim, quem tiver oportunidade de fazer, faça. Faça, porque se eu tiver outro filho e acontecer dele também vier com a mesma déficit auditiva, eu também não vou pensar 2 vezes. Foi preciso eu passar por toda essa persistência, por toda essa experiência. E a doutora Patrícia sabe disso, que eu bati muito de frente com ela, que por ela, Sofia tinha sido operada muito tempo antes, mas eu, como mãe, eu não permiti, com medo, um certo receio eu tinha. E ela teve paciência comigo e hoje eu agradeço primeiramente a Deus e a ela por não ter desistido da minha filha e não ter desistido de mim também. Bom dia! Bom dia! Cadê o Uau-Uau? Uau-Uau! Uau-Uau! Cadê?